Olá, estamos de volta com o nosso Bom Dia Investidor. Hoje, terça-feira, dia 2 de julho, 4 sessões seguidas de alta na Bovespa. É bem verdade que algumas delas bem pequenininha e 8 altas nos últimos 10 pregões. O comportamento misto dos mercados no exterior hoje facilita a realização de lucros de curto prazo no mercado local, não tão bem absorvidos por recursos entrantes. Apesar disso, as expectativas continuam otimistas, principalmente no exterior, com a possibilidade de um acordo entre os Estados Unidos e a China, segundo Donald Trump, um acordo histórico. Pelo menos suavizaram um pouco as tensões, queda de taxa de juros e flexibilização monetária por parte dos maiores bancos centrais do mundo e mercados um pouco mais equilibrados, e aí eu me refiro também à taxa cambial e taxa de juros. Aqui também expectativas positivas com redução da Selic na reunião do final do mês, no dia 31 de julho, reforma da Previdência com adesão de estados e municípios e leitura hoje do relatório final na comissão especial e logo em seguida votação até a próxima quinta-feira da reforma da Previdência. Na China, tivemos declarações do primeiro-ministro Li Keqiang se comprometendo em abertura da economia chinesa, também dizendo que não vai fazer desvalorização competitiva da moeda yuan e tratamento equânime para as empresas estatais, privadas e também estrangeiras. Além disso, disse que vai retirar o limite de participação no capital de estrangeiros no sistema financeiro chinês. Na Austrália, o Banco Central resolveu reduzir a taxa de juros, agora o patamar de 1 ponto percentual, saindo de 1,25%, taxa mínima histórica, e isso corroborando com a atitude de outros bancos centrais, como Rússia e Índia, que já fizeram isso em semanas anteriores. E os Estados Unidos propondo tarifação adicional à União Europeia de 4 bilhões de dólares por conta de demandas junto à OMC que retornam ao ano de 2004 em relação a subsídios feitos à gigante do setor de aviação Airbus. Na Alemanha, tivemos a divulgação das vendas no varejo, com queda de 0,6% no mês de maio, taxa anualizada de 4 pontos percentuais. E os Bundes alemães tiveram taxa mínima na sessão de hoje, diante da expectativa favorável ao Banco Central Europeu flexibilizar a política monetária por lá. Mas, em compensação, o Banco Central Europeu diz que não tem muita pressa em fazer isso, se referindo, claro, à reunião que acontece nesse mês de julho. Mas, de qualquer forma, o euro se fortalece na sessão de hoje em relação ao dólar. Na zona do euro, tivemos a divulgação da inflação medida pelos preços no atacado de maio, uma queda de 0,1%, portanto uma deflação, e taxa anualizada de 1,6%. E Donald Trump diz que o Irã brinca com fogo ao ampliar os estoques de enriquecimento do urânio, e isso pode gerar novas sanções econômicas para lá. Além disso, pode fechar um acordo histórico com a China, foram as palavras novamente repetidas por Donald Trump. Aqui, os governadores discutem a criação de um fundo de compensação previdenciária. É bom a gente saber exatamente do que se trata isso na realidade. Bolsonaro disse não cogitar fazer a demissão do ministro Onyx Lorenzoni, e o filho 02, o vereador Carlos, voltou a atacar o terceiro general, atacou o general Augusto Helena, inclusive com palavras chulas, depois de ter atacado o general Mourão e também Santos Cruz. Na agenda do dia,
O IBGE divulga daqui a pouco, às 9 horas da manhã, a produção industrial referente ao mês de maio. Nossa estimativa é alguma coisa próxima à estabilidade, levemente negativa. A Fenabrave também divulga as vendas automotivas no mês de junho. Nos Estados Unidos, os dados mais importantes ficam por conta de discursos do presidente do Fed de Nova York, John Williams, e da presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester. Ainda vamos ter na China a divulgação durante a noite do Índice de Atividade Industrial Caixin. É um índice privado. Expectativa para o dia: Bovespa vai depender muito do noticiário sobre a reforma da Previdência, mas, como eu disse, há um certo otimismo, pode ser que o mercado suporte as realizações de lucro. Juros com viés de queda e dólar mais fraco. Falando um pouco de mercados, agora há pouco a Bolsa de Londres tinha alta de 0,49%, Bolsa de Paris subia 0,05%, Bolsa de Frankfurt estável. Petróleo WTI negociado em Nova York a $59,05, uma pequena queda de 0,07%. Euro em alta em relação ao dólar, a 1,13 da moeda americana. Notos americanos, títulos de 10 anos com taxa de juros de 2,01 em queda, portanto. E índices futuros do mercado americano levemente em queda, o Dow Jones perdendo 0,12, Nasdaq em queda de 0,17. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer nesse início de dia. Tenham todos um bom dia, sucesso nos negócios, e nós vamos estar de volta no final da tarde com o nosso Boa Noite Investidor. Até lá então.